Olá, minhas amigas, olá, meus amigos foliões, nossos amigos sambistas aqui do canal. Nós estamos aqui hoje para receber dois grandes meninos do carnaval, do samba da nossa cidade, essa cidade maravilhosa de 450 anos completando esse ano. Estamos aqui com o Guilherme, estamos aqui com o Gustavo, né? O Guilherme Ferreira e o Gustavo Alves, dois passistas aqui da nossa cidade que brilham nesse carnaval maravilhoso. E como aqui o nosso canal é Falando de Carnaval, nós recebemos aqui esses dois jovens meninos que estão aqui fazendo um trabalho belíssimo e nós escalamos eles aqui, a nossa produção escalou eles para vir bater um papo aqui sobre carnaval. Não é isso, Gustavo? E aí eu vou pedir a vocês que se apresentem aqui e depois a gente começa a desenvolver esse papo aí, que tem muito papo, hein? Sim, pior que tem. Bom, eu sou Gustavo Alves, sou passista da Data Vênia, da Sabiá, tudo com a minha diretora Sandrinha. Sandrinha Barbosa. Sandrinha Barbosa. Barbosa com dois E's? Com dois E? Com dois E. E você, Guilherme? Boa tarde, eu sou o Guilherme, já sou passista há alguns anos, né, nesse meio do carnaval. Sou passista de Niterói, da Data Vênia, Sabiá. Comecei na Experimenta da Conceição com o Guto. Logo depois conheci a Sandrinha nesse meio todo. Já participamos de muitos ensaios da Sossego, Acadêmico de Niterói agora. E estamos aí hoje em dia conquistando Niterói toda, né? Então, bacana. Então vamos começar o seguinte, vamos lá na frente e depois a gente volta atrás. Tá certo? Sim. Para esse papo ficar gostoso, bem saboroso e bem sambado, né? Porque o negócio de vocês é sambar. Eu sei que vocês, por exemplo, têm molejo, têm traquejo, que é um negócio que não é fácil. Eu já tentei, não pensa vocês que eu não tentei, não. Eu tentei dar uns passos, mas é o seguinte, o negócio, além de doer aqui essa batata da perna, né? Vocês têm um nome melhor para isso, mas não tecnicamente, a batata da perna. A batata da perna fica dura pra caramba. Sim. Realmente eu não consegui. A Sandrinha deve estar passando por aqui, por trás aqui, porque esses vídeos aqui, com certeza tem ela e deve ter vocês também, sem sombra de dúvida. Mas o que expectam vocês para 2024? Como é que está essa caixa de surpresa aí, Gustavo? Vamos lá, Gustavo. Nossa, tem muita coisa para acontecer aí. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte? Mas que água é essa que está rolando por hora? Quais são as perspectivas futuras, Gustavo? Bom, eu vou continuar com a minha amiga Sandrinha, não vou largar ela de jeito nenhum. Mas assim, já quero voltar a ser muso. Ah, que bacana. Quero voltar. Mas aí tô esperando o convite, se vier a gente aceita, né, Guilherme? Guilherme já é. Eu aceito mais. Guilherme já pegou esse compromisso? Já. Não é brincadeira não, carregar aquela faixa tem um peso, né? Mas e aí você, Guilherme? Vamos lá, e você? Como é que estão as coisas? Estão surgindo os convites? Ainda não. Ainda não estão? Convite não tem, não. Só... O carnaval de Niterói ele vai um pouco tanto quanto tardio, né? E aí normalmente esses chamamentos eles vão um pouquinho mais adiante, né? Lá para dezembro, mais ou menos, começa aí o movimento de convites, surgir os convites para que vocês venham efetivar. Quanto no show em cima da hora, né? Mas com certeza vocês já devem ter alguma coisa já ensaiada, algumas pretensões, aquelas coisas que rolam nos bastidores do carnaval, do samba, porque vocês estão sempre aí, por exemplo, nos bastidores, estão lá na Sabiá, estão lá na Viradouro, estão lá na Cubão, vocês estão sempre rodando, né? Então vocês devem escutar aquela mosquinha que vem, pum. Já escutou alguma coisa, Gustavo? Bom, ou quer guardar e não quer, por exemplo, revelar? Eu ainda não escutei nada, não. Se eu escuto, eu falo mesmo. Você não tem boca de cadeado, não? Não, eu não tenho, não. Não guardo nada. E não guarda mesmo? Não. Você não é caixão para guardar? Eu não guardo nem dinheiro, não guardo nada. Sou museu. Mas ainda não escutei nada, não. Nenhum rumor, nem nada? Nada. Mas isso Até porque eu vou começar a ir para as escolas de samba agora. Entendi. Eu curto muito as escolas de samba, vou muito. A gente sempre escuta, né? Tem aquele bate-papo assim, de estar do lado. Você tem um brilhantismo lá no Data Vênia, né? O pessoal gosta muito de você, tem um carinho muito especial por você, né? Pior que tenho. Me tratam, por exemplo, muito bacana. Nossa Senhora, eu gosto muito deles. Eles fazem um trabalho também legal, bacana. Muita coisa, né? eu gosto do trabalho deles. E você, por exemplo, está sempre E eles lá, é a família, né? Acolheu a gente bem a beça. Isso aqui eu gostei deles. Tem um pensamento um tanto quanto amplo, né? Eu acho que é um pensamento, por exemplo, de amparo, de acolhimento. Porque eu acho que o carnaval é isso, a escola de samba também é isso, né? Eu acho que isso é um norteamento, né, que envolve as pessoas e, logicamente, o Data Vênia não poderia ser. É questão do tratamento. Quando chega numa escola, uma agremiação, que trata um certo tipo de grupo, uma aula de passista, de uma forma adequada, então a gente tem essa forma de ser visado dentro de uma escola. Então, se a gente chega num lugar e as pessoas tratam você da forma que você tem que ser tratado, com educação, com carinho, então você vai se sentir muito bem ali.
A escola, tanto a ala vai ter aquela força para Até porque a gente sabe chegar, né? A gente sabe chegar e sabe sair. Alguns. Algumas, mas aí a escola que abraça a gente quer sempre Sim. voltar. Principalmente os Assim, meninos, né? os meninos também. Não, eu acho legal, né? Agora aqui para vocês dois, para Gustavo e Guilherme, tem uma coisa, por exemplo, assim, de bastidores que é muito interessante. Existe, de fato, e vocês que vão revelar sem problema, existe uma coisa, uma rivalidade entre bateria e passista? Tem, É fato isto? pior que tem. Na minha opinião, eu acho que não. Porque eu acho que a gente, tanto o passista quanto o bateria, a gente precisa estar ali em comunhão. Alinhado, não, com certeza. Mas existe, por exemplo, assim, você percebe, por exemplo, o Gustavo já disse que sim. Você percebe que existe isso, porque eu já ouvi, por exemplo, e assim, eu fiz umas pequenas constatações, né, naquela investigação para saber se realmente isso, e consegui perceber que realmente há uma coisa para cá, uma coisa para lá. No final todo mundo se dá bem, se acerta, mas tem alguma coisa ali que não se encaixa, né, Gustavo? Fala você, Gustavo, você que falou que não então. se encaixa. Bom, o que não se encaixa é em relação, assim, a bebida, essas coisas. Que, tem muito pra um, não muito pra outro, né? Isso tem. Mas aí tirando disso, não tem, não. Mas tem o problema da bebida? A bebida dá problema? Dá. Mas aí então é qualquer Mas ala. aí, qualquer ala. Mas qualquer ala dá esse problema. Se chegar e botar mais pra um, botar menos pro outro... Aí tem aquela... Mas como é que então, por exemplo... A gente gosta de beber, né? Mas como é que se equilibra isso? Como é que, então, qual é a ideia, por exemplo, de equilíbrio? Pra não ter confusão, não bota nada junto com o outro. Bota não separado. pode misturar? Não. Se misturar dá confusão? Dá. Porque essa galera da bateria bebe muito. Eu sei, por exemplo, assim... O quê? Bebe até mais do que a gente. Se bobear, né? Se bobear, bebe mais do que a gente. Parece que Não, se bem que assim, eu não tiro a razão deles beber muito, não, porque eles estão lá batendo, então dá aquela. Pô, mas a vocês gente dançam, também. pô. Não, mas tirando entre eles e a gente, eu ainda prefiro eles, né? Que eles estão lá. Se não tiver bateria, não tem samba. Então você aqui, olha, palavra de Gustavo está dizendo o seguinte, que a bateria tem que beber mais, então. Não. Então, Não, mas não tirando a passista, não, hein, gente. Pelo amor de Deus, hein? não excluindo. Então, Olha é o seguinte, só, hein? então, temos que procurar um meio campo aí, então, de equilíbrio entre bateria e passista, por exemplo, no requisito Vamos bebida. deixar na igualdade. Cada um com 50%. Cada um com 50%. 50 para lá, 50 para cá, isso, tudo bem. tá Então, tudo se a certo. bateria recebe, por exemplo, vai beber 10 latas de cerveja, os 10 passistas... isso claro, aí, claro. de igualdade. É de igual para igual. Igual para igual. Do artigo 5º da Constituição da República É. Federativa. Igualdade para todos. Com certeza. Todos são iguais Aí perante a tudo lei. vai... Aí a coisa flui. Mas aonde vocês já viram, por exemplo, rolar assim, uma coisa dessa, Gustavo, por exemplo? Vamos aqui Nossa. Não precisa dizer, por exemplo, no geral. Não, eu fui num lugar que eu nomes. não era passista dessa escola, não. Uhum. Mas teve Teve essa um rivalidade. desenrolar lá? Teve. É Aí eu mesmo? fui- BO, chama E foi BO. escola de Niterói mesmo. É Oh, mesmo? meu Deu Deus. BO? Ele não é baú, gente. Cuidado Não com sou isso. baú. Não vai Mas eu não vou revelar a escola que eu fui nem nada, não. Eu quero Mas- voltar aqui mais vezes. Mas deu BO. teve BO. É mesmo, Teve. né? De bateria com passista. Teve. Ou de passista com Com bateria. bateria. É mesmo, hein? Aí E- depois trouxeram lá a caixinha e tal, toma. Aí acabou. resolveu o Por isso que eu problema. falei, 50 lá e 50 cá. E aí, Gustavo, você, por exemplo, que disse que não rola esse papo de rivalidade, tal. Mas Gustavo aqui diz que, pô, não, a coisa não é tão bem assim, tem que se acertar, tem que bater o pé firme, aí quando bate o pé firme as coisas se ajustam, é isso? É justo. Eu, como eu falei, eu acho que não tem esse tipo de problema. Pelo menos eu nunca presenciei, eu nunca vi. Se fosse com harmonia, tudo bem. Agora com bateria, eu nunca tive esse problema e nunca Então, vi. mas já teve com outro, não, então já teve com outros quesitos, Sim. outros segmentos. Sim, Então, quer dizer, essa confusão é a confusão mesmo, é fato, né? sim. eu acho assim, quando tem muitas pessoas no mesmo lugar e quando tem esse tipo de domínio, uma harmonia que domina uma aula, tá ali pra controlar, e a pessoa, volta a dizer, do respeito, tem esse problema. Se a pessoa fala gritando comigo, não tem como responder na mesma altura. Na mesma altura. Tudo vai ao falar. O jeito de falar, entendeu? Entendi. Se a pessoa vir com educação pra gente, a gente vai responder mesma educação. coisa. Agora, se gritar, Aí vamos gritar se junto. vier com mais autoridade, aí acabou. Guilherme e Gustavo, me contam uma coisa aqui. Aqui eu acho que vocês estão sendo, estamos abrindo esse baú, né? O baú dos passistas com Gustavo Ai, e Guilherme. Jesus do céu. Conta-me uma coisa. Vocês desfilam lá no carnaval aqui de Niterói. Como é que vocês fazem essa operação? Que muitas vezes vocês desfilam em outra escola, ou seja, desfilou em uma e vai desfilar. Como é que vocês montam essa operação, por exemplo? Isso é uma coisa que é interessante. E para os nossos seguidores aqui, os nossos telespectadores, por exemplo, saber como é que vocês montam essa operação.
Porque vocês estão um número de 40, 20, 40 São passistas ali. 25 também, né? São de Sim. 25 Ano a passado, a Sandrinha desfilou com quase 50. 50. É. Por uma ala. Uma aula de passista de 50 Porque o que passistas. acontece? Ela trabalha com um grupo fechado, então ela tenta, no máximo, encaixar essas pessoas, É. justamente por isso. Porque tem pessoas que desfilam com outras pessoas, então acaba sendo corrido, um atrás do outro. Então a gente tenta montar um cronograma com todas elas, para as pessoas se Dá encaixarem. tempo. Mas Então, dentro de uma ala dessa, Guilherme, desse tamanho, por exemplo, como é há uma subdivisão, há uma pessoa, por exemplo, ajudando ela? Sim, claro, ela precisa. Tem, Acho que ela sozinha ela não precisa. consegue ter esse domínio de 50 pessoas ampla ali numa avenida. Onde uma coisa está acontecendo que é pontuada. Então, se não tiver outras pessoas, tipo assim, na retaguarda da aula, Até do lado porque da aula... ela sozinha não tem como ver Outras isso que você tudo. diz são um número de quanto? Por exemplo, de 50 passistas, ela necessariamente teria que ter um número de quantas pessoas Eu acho que colaborando? umas 3 pessoas Três colaborando pessoas com que ela, ela ela sempre consegue. bota. Dividindo, por Isso. exemplo, tal qual ali, vamos dizer, a bateria, ela tem o mestre, né, de bateria, Uhum. e tem os diretores de bateria Sim, que sim. dividem a bateria, né, chocalho, Uhum. tamborim, Uhum. repique, Isso. caixa, e vai dividindo e tem um camarada ali para dirigir Pra isso. dirigir. Na passista também é É. assim? Sim, É a assim. gente chama de apoio. Apoio. São que os a gente chama. apoios. Isso, Que a ela é gente chama. diretora e ela tem os apoios dela, no caso, para poder ajudar ela a coordenar as coisas. E esses apoios, por exemplo, eles estão com as mesmas vestimentas da ala ou não? Eles estão Não, destacados? Não, aí no caso ele vem com uma calça branca, um sapato branco e a blusa da escola. Isso. Então ele escrito fica apoio. destacado ali no meio. Isso. Sim. Ele não está Não, nenhuma ela não indumentaria. tá Até igual porque se a o gente passista que arrumado. tiver de apoio tiver com a mesma fantasia, ele é Aí- pontuado como passista. Isso. Ah, E isso tá. até prejudica Aí a ala, prejudica porque a ala, tem um entendeu? limite de pessoas para entrar na avenida. Entendi. E aí, lógico, mas vocês ficam fora desse limite ou vocês estão dentro? Por exemplo, se é 25, né, são 3. Uhum. Vocês, por exemplo, seriam 22 e mais 3 vocês ou não? Não, Tem que ser não. os 25, vocês estão fora. É. Sim, o nome o nome do apoio coloca na lista como apoio, não como, Como apoio, não passista. como passista. Entendi. Senão é Então, contado na precisa. hora. Aí Sandrinha, no caso, dá uma blusa escrito apoio atrás. Aí ali os jurados vai saber que é E apoio. você, por aquela exemplo, que é pessoa. um dançarino que Não, eu venho sempre você, fui passista, sambando. apoio não? Já vi uma vez só apoio dela, de rainha. Tá, Sandrinha. apoio dela Apoio como de rainha, É, que é uma outra história. sim, Sim. é. Você precisa ficar só de olho na rainha. É, aí ali eu só fico só vindo juntinho com ela, mas no canto. Assessorando ela. Assessorando ela, no caso. É uma abelha que coordena a rainha. Isso aí. E você, Guilherme, como é que é essa sua vida dentro Guilherme desse veio, né, ambiente ali? Já, de Já apoio vi já. também, né? É, você Não também entendi. já veio como apoio de ala Sim, das já alas vi de De ala. ala já também, né? Como subcoordenador também, ajudando a Sandrinha, também já vim como da Sandrinha, já vi também do Guto. Ajudando a coordenar dos lados, para as pessoas estarem bem alinhados, a lembrar da coreografia, avisar momentos de paradinha, essas Tem coisas isso tudo. tudo. Para as pessoas, tem muita gente que fica emocionada na hora e acaba É. perdendo o compasso das Ah, tá, coisas. entendi. Então Tem o um ensaio coordenador, o também apoio serve antes. para isso, para poder, ó, gente, agora vai começar, gente, presta atenção, dar um tem alô isso para a tudo. pessoa. E todos os apoios, por exemplo, estão alinhados com essa metodologia, né? Então, Sim. Ou seja, de colocar a galera, A por galera exemplo, alinhada, alinhada, isso, a todo galera, mundo por na exemplo, linha, uma isso aí. espécie de um quadrado, né? Ou Isso, seja, as é. pontas. Porque com tudo isso conta ponto, uma organização, uma ala organizada, uma ala que canta, uma ala que dança, É. geralmente passista, como não é só sambar. Tem que Então tem que cantar estar também, tudo tem bem que sorrir. sincronizado. E tem passista que samba com a cabeça baixa, a gente bota pra cabeça assim, bem reto. É, bem... lembrar, tá tudo ali tem isso lembrando. tudo. A postura, A né? postura. Passistas de plantão. Entenda que é o seguinte, não adianta ter só samba no pé, não. O samba no Não, pé claro que é não. parte do negócio, Isso aí. porque tem que estar, Alinhado, como é que diz aí? Faz Cabeça retinha, assim, ó, Posturado. postura, sempre sorrindo. sorriso, Tem que estar Isso lá alinhado. dentro. E se não for sorriso, é o carão bem na cara. É, o sambado. carão, que a gente, essas meninas gostam de carão, né? como é que é o carão? Como é que é esse carão? Ih, meu filho, ó. Cabeça lá em cima, sobrancelha no alto. A gente fala sempre assim, imita Beyoncé. Aí todo mundo sabe. Ah, Joga é? cabelo. O empoderamento Fazer bem um na movimento. beira da É. ponta. Aí Que tem isso, de por tudo. exemplo, pelo Isso menos- chama... Agora, vocês fazem. Como é que fazem essa operação, por exemplo, antes do carnaval? Há um ensaio, por exemplo, onde vocês juntam essa galera tem um toda, ensaio. e aí vocês têm ali uma coreografia. É uma coreografia só? São várias coreografias? Como é que funciona isso, Guilherme e Gustavo? Eu, você. Você. Então a gente chama de marcação. Tá. Aí a gente pega o samba do ano, no caso, ou do samba que a gente vai representar numa apresentação, numa avenida, alguma coisa. E faz uma marcação em cima daquele samba mediante a bateria, com paradinhas. É por isso que eu falo, é tudo em comum acordo. A bateria, o samba e os passistas. A bateria é o ritmo no instrumento, a gente é o ritmo pelo corpo. E aí, por exemplo, assim, isso exige muito de vocês, né? Sim. Porque, por exemplo, se vocês forem desfilar em 3 escolas, possivelmente são Tem que 3 ter disposição. coreografias distintas. É. Sim. Aí você tem que guardar.
Não, tudo bem, mas como é que vocês fazem isso, por exemplo, assim, vamos dizer, nós estamos em julho, né? Não, julho Julho, entrando que em não é. agosto. Hoje Quer dizer, já é daqui a final de pouco julho. começa essa cobrança Uhum. né, natural de vocês Sim. que são passistas, né? Que estão aí agregando valor no entorno, por exemplo, desse segmento, começa uma cobrança. E aí como é que vocês coordenam a agenda de vocês, por exemplo, para esses ensaios, para essas questões? Porque vocês também ainda têm as escolas que você tem que ir, por exemplo, aos eventos, né? Deve ter uma história assim, não tem? Alguma coisa? Como é que Bom, é isso? eu quando marco essas coisas, eu não marco mais nada. Só fico só pelo aquele evento ali. E só fico E só... acontece, por exemplo, assim, em uma semana, que normalmente isso não vai acontecer segunda-feira, né? Sei lá. Não, é bem antes que marca. Tipo assim, 2 dias, 3 dias de antecedência. Aí eu vai Não, mas eu falando. digo assim, por exemplo, daqui para frente, vamos dizer, de agosto, começam vários eventos em Começa. escolas, né? Como é que vocês conseguem, por exemplo, tá em 2, 3 lugares na mesma semana? Como é que coordena essa agenda? Eu tento ao máximo não deixá-las se coincidirem. Eu tento pegar as datas bem com antecipação e programar tudo para poder não bater. Entendi. Já quando eu era mais novinho, né, comecei no mundo do samba, já aconteceu de eu pegar várias escolas, tanto o meu corpo no final não aguentar, quanto eu não conseguir dar Não, conta e de tem todos os umas eventos. que é uma atrás da outra. Aí você tem que sair de uma, sair correndo, pra ver se vai dar tempo de você se arrumar e vir na outra. Sim. É, porque enquanto você tá se arrumando, a escola tá ali, na concentração. Então, depois que ela tá na concentração, tem gente que deixa você entrar e tem gente que já não deixa você entrar. E a mesma coisa nos eventos no decorrer da temporada. É. Se você não tiver uma programação boa, uma agenda legal, você não vai atrapalhar em tudo. Não vai Então conseguir. você tem que partir, por exemplo, assim, você pega lá a Sandrinha Barbosa, diretora de vocês, e aí vocês sentam, por exemplo, eles criam um cronograma do que vocês têm. Principalmente, Do porque tipo, ela quase todo mundo trabalha, então não tem todo como mundo- ter evento ou ensaio assim toda semana. Toda Então tem que ser semana, tudo não bem tem como. cronogramado. Tipo, quando a Data VN, que é a escola que a gente está atualmente, marca alguma coisa, então ela já avisa bem antes, Bem antes. pra gente poder É, a gente tem pedir até o grupo, folga, a gente fazer tem tudo um grupo. aquilo e tá direitinho lá. Agora vocês têm um algo a enfrentar e que tem 24 de setembro, estou aqui já anunciando, né? Ainda não saiu. Mas há uma cobrança sistematizada pela data, por exemplo, da feijoada, que é 24 de setembro, né? Então, certamente vocês vão estar lá. Então, Com essa data, certeza. por exemplo, vocês já não marcam nada. Não. Alguma coisa que pode acontecer na semana é na sexta-feira e no sábado. Isso. Sim, Porque os aí, ensaios. pelo menos, deu para vocês relaxarem e tá lá. Tá lá. Porque aí vocês têm ensaios a Tem. fazer. E É as porque- escolas cobram isso, né? É porque a Alessandra, ela gosta muito de fazer coisa assim. Vai ter, dia 24 vai ter uma apresentação. Já bola uma ideia na cabeça dela, vamos fazer assim, assim, assim. Aí não vai ser a mesma apresentação, a mesma coisa. É Vai sempre ser, coisas vai novas. ser um quadro novo, Quadro um show novo, é diferente. sempre... Ela é complicada. Ela? Então fiquem aí, por exemplo, Ó, com inclusive, isso aqui, essa... vocês estão vendo essa aqui, daí, isso aqui. ó, É um quadro que ela É um quadro que ela apresenta. Ó, fez. É. Traz pessoas com roupa diferente, na mesma Isso. aula. Ela divide em quadros É, diferentes. tem Aí as meninas de é a aula de fantasia vocês, também. passista, É, né? do grupo dela. Do grupo Ela dela. trabalha com um grupo já fechado. Entendi. Aí tem um grupo da fantasia Ela aqui. também. Ah, ela tá ali, né? Isso, Ela ela- traz vários, é. dentro da ala dela, ela traz vários Ela tipos traz de quadros. vários quadros, entendeu? Entendi. O negócio é complicado, hein? Eu já tentei mexer o esqueleto nessa direção e fiquei para trás, tentando, Aham. mas não consegui, não, com a batata da perna fica. Agora, é interessante, né? É importante, por exemplo, a gente ter esse diálogo, porque aqui a gente fala de carnaval e a gente gosta, por exemplo, de desmistificar essa coisa toda, né? Desmistificar no bom sentido, porque muitas das pessoas não têm o contato com o carnaval em si, só tem contato com o espetáculo, né? Diante disso, a gente tem um trabalho que está sendo desenvolvido na cidade de Niterói, que é um documentário, né, sobre o carnaval, que chama-se Além das Máscaras, né? Justamente no ponto que o Guilherme tocou. É buscar saber aonde estão esses profissionais após aquele grande espetáculo, né? Porque é de se imaginar, né, quando você pega uma grande orquestra, especialmente, né, até as orquestras brasileiras, muitos são profissionais e vivem daquele trabalho de músico, né? Sim. Mas isso a nível mundial. Mas a gente sabe que o carnaval não é assim, né? Talvez se a gente, desse universo enorme, se a gente tirar 10% que vivem do carnaval, é muito. Então, quer dizer, o trabalho de vocês em manter, enriquecer, né, e dar visibilidade à cultura do carnaval é um trabalho voluntário, um trabalho de amor ao carnaval. Né? É um trabalho que se expecta nisso, porque vocês, por exemplo, no cotidiano, no dia a dia, né,
vocês estão trabalhando em outras frentes, por exemplo, que não tem nada a ver. Quem encontra você, por exemplo, lá no seu local de trabalho, não imagina que você é parte daquele espetáculo que ele assiste na televisão. Né? Não. Chega a ser uma Imagina mesmo, surpresa não. quando as pessoas, tipo assim, descobrem por algum motivo, né? É, claro, Ou pelas claro. redes sociais, ou por alguma conversa. O Tipo, pessoal nossa, lá do meu vocês serviço são descobriu pelo meu passistas. status. É mesmo, né? Pelo meu Viram status. você sambando. Meu status. É porque é algo curioso, porque é como eu estou falando, né? Você vê as orquestras, você vê esses grandes espetáculos, por exemplo, montados no mundo afora, as pessoas vivem, né? Elas, o Circo de Soleil, por exemplo, são profissionais, né, que vivem daquilo ali. Eles acompanham, por exemplo, os espetáculos, ensaios e tal. Quer dizer, eles têm tempo para poder fazer aquilo porque é o trabalho deles. No caso do carnaval, talvez 10%, e aí eu acho que estou indo até muito distante, de pessoas que vivem do carnaval, de fato, né, e produzem esse grande espetáculo, que é um dos objetos do documentário, além das máscaras, é justamente captar esses profissionais fora do carnaval, né, mostrando, por exemplo, aonde esse camarada está, né, naquele grande espetáculo, né, o grande teatro ao céu aberto, expectado para mais de 170 países no mundo, né, e que é construído dessa forma voluntária, né, dessa forma da pessoa se dar, por exemplo, aquilo que é o caso de vocês, né, num segmento muito importante, que é o segmento de passista, né, um segmento ultra importante, que acho que a escola tem esse viés, né, o passista, por exemplo, ele dá o brilhantismo na escola de samba, dá o sangue, né, e eu já pude, por exemplo, perceber o quanto é que vocês, por exemplo, transpiram ali naquele momento, porque é um... Bebemos também água pra caramba, depois Porque é um termina. desgaste ali enorme, né, do corpo, né. E o mais impressionante e incrível é que vocês, muitas das vezes, desfilam em outras escolas, né. Sim, outras. E aí é aquele momento, né, que o Guilherme estava falando, você sai correndo para colocar a roupa para poder voltar, para poder dar tempo. E como é que entra? Como é que está o corpo, Guilherme? Uma rodada, 2 rodadas. Como é que está o corpo depois de 2 rodadas? O corpo fica muito cansado. Se a pessoa não tiver um preparamento físico bem ali afiado, você fica bem cansado. No final da noite você tem alguns tipos de problemas no pé, não consegue levantar, ou tá machucado. É sempre bom ter uma boa alimentação também. Entendi. Fazer uma dieta antes. Sim. Agora, passa de 2 escolas, Guilherme? Ou 2 escolas Eu já vi mais de Tem 2. gente que desfila em 5, direto? E não tem intervalo de uma pra outra, não. É assim, direto. Sai correndo de uma, já Sai bota correndo fantasia. de uma, bota fantasia, vai E em pra Niterói outra. as pessoas têm... os passistas de Niterói têm essa abertura de ter outras escolas, de sair de uma e entrar em outra, bem rápido. Coisas que a gente não tem em outras escolas do Rio ou adjacentes. Mas em Niterói tem essa abertura. E acaba prejudicando um pouco o passista, mas tem gente que quer se tacar e gosta. No Rio também, se você sair lá daquele final... Não, mas eu a gente acho que faz, vai, tem tem gente gente que que corre. É mesmo, né? Tem. O cara Gente consegue que sair de lá e dar tempo. consegue. Mas assim, não naquelas que já estão apontando, né? Talvez Não, uma que Não, vai... às vezes é sempre intervalo de uma com a outra. Sempre Não tem uma no meio. sempre, porque geralmente quando uma já tá saindo, a outra já tá entrando Já tá praticamente. entrando, aí já não tem como. Então só naquela que vai entrar Só naquela que vai entrar já tá depois, apontando. isso. Mas Aí tem dá gente, tempo. por exemplo, tem passista que faz isso? Tem. Caramba. Tanto em Niterói, quanto na Intendente, quanto na Sapucaí. Mesmo? É. O cara vai Niterói, aqui, Intendente, voltou, troca de Rio. roupa e vai. Tem. Agora, desfilar em 3 escolas deve ser um máximo de cansaço, né? Eu não consigo, Não. eu particularmente não consigo. Mas Eu- novo até já fez essa maluquice, mas hoje em dia... 2 não é mais de 2. Mais de 2. É mesmo? É, É hoje em mais dia eu de não duas, faço. Mas hoje em dia eu não faço. Eu não faço. Não Você, tem. hoje, por exemplo, tem Hoje em gente que dia, consegue se- passar em 2, Guilherme? Ou mais de Não, 2? a gente consegue. 2 sim, mais de 2 não. Se bem que a gente não sabe, né? Então, aquelas coisas. Não, se bem assim, o corpo tá quente ainda. Tá, você não tá Hoje em sentindo dia, quase, levando em questão então- de compromisso, eu não conseguiria. Mas Eu acho que eu talvez também se não fosse assim, conseguiria. tô aqui, tô fazendo nada, Aí então vamos. vamos. Mas por questão de compromisso, eu acho que eu não conseguiria Mas mais. eu não imagino as pernas de vocês, como é que não fica. Eu só sento depois, e acaba tudo. É, a Aí questão eu de a quero gente sentar. gosta muito, né? Tá ali, É, a né? gente A gosta emoção muito. tá Eu gosto batendo, muito. vambora. Eu sou dessa coisa desde pequenininho. 8, 9 anos já tava já dentro do carnaval. Já tava já... Vocês são uma figura, por Já. exemplo, desse carnaval, porque eu acho que esse negócio Tem que como é gostar. que diz? Tem que gostar, tem que Sim, se dedicar. gostar. Aliás, eu acho que na vida tudo é, por exemplo, você fazer com prazer. Com Eu costumo prazer. dizer, as pessoas muitas das vezes, em alguns outros espaços, cujos quais eu pude participar, sempre tem uma indagação, né? E uma coisa muito interessante. As pessoas perguntam, eu quero ganhar dinheiro. E eu costumo dizer que dinheiro é a consequência de algo que você desenvolve muito bem. Uhum. Qualquer coisa. Pão,
pastel, limão, qualquer coisa. Que você desenvolver bem a consequência disso, né? E aí a gente tem grandes exemplos aí, mundo afora, por exemplo, de pessoas que tiraram alguma coisa da cartola e que desenvolveram aquilo bem e o resultado por isso. E eu acho que o mesmo fato é com vocês, profissionais do segmento de passista, né? Porque vocês estão aqui hoje, logicamente, falando, representando esse segmento de passista, né? É uma oportunidade que a gente tem aqui de ouvi-los, de bater esse papo, de conhecer um pouquinho mais desses bastidores do segmento de passista. Mas vamos a outros pontos legais. Vestimentas. As passistas mulheres, né, elas normalmente estão com roupas bem, como assim, Gustavo? Ousadas. Bem Ousadas, roupas ousadas. E os homens? Como é que ficam, por exemplo, os passistas homens? Eles A gente é mais roupa de terno, é mais calça branca. Né? Mas pode ser ousado ou Vou isso... falar por mim. Não. Eu gosto de vir igual árvore de Natal. Eu gosto de me colocar sempre Mas como brilho é exemplo. Eu sou um tipo de passista que eu particularmente não gosto de vir tapado. Não gosto. Negócio de terno comigo não gosto. Também não gosto Mas de geralmente é o traje que usam masculino. Mas porque é uma tradição, aí tem que se manter, ou Guilherme, ou não? Já vem dos antigos, né? Chamados de cabrochas e malandros. Tá, e aí tinha uma roupa um pouco Sim. tanto quanto... Uma pegada mais malandro, terno, blusinha de listrada, meninas com uma coisa mais sensual. Então sempre já vem dos antigos. Só que hoje em dia tem essa abertura tanto de... De dar brilho. Sim, a gente chama de close. Eu vou aprendendo cada coisa. Tem um negócio, por exemplo, assim, roupa de pinta, olha que Isso, a roupa de pinta é a roupa de brilho. Já diz o nome, pinta. Pinta, Vamos dar pinta. vamos dar pinta. Vamos chegar É chegando. uma roupa que chama atenção. Não, mas aí quando você chega na porta-bandeira. Aí o cara, não, é roupa de pinta. Eu falei, pô, roupa de pinta? Eu tô querendo saber o que é isso. Eu achei que tava tão distante. Pensou né? que fosse uma roupa pintadinha. A roupa de Não, pinta Agora, então essa roupa um tanto quanto mais brilhosa, ela vem avançando dentro do carnaval, ô Guilherme? Claro, é uma coisa que chama atenção. Eu acho que a gente não tá no carnaval ali daquela avenida à toa, né? A gente quer ser visto, queremos ser, principalmente marcar aquilo ali, o momento. Quanto mais brilho, mais pessoas vão te olhar. É o que a gente puxa, pelo menos, né? Mostrar, claro, estamos no pé, nossa arte, mas também ser visto, né? Ninguém tá passando ali à toa. até porque tem gente que tá ali que fala da nossa roupa. Ele mesmo? veio bonito, ele veio lindo, ele veio brilhoso, ele veio menos. Tá a galera ali... Fecha o baú, fecha o baú. A galera tá ali do olho fora, não tem boca de siri, não, eles ficam olhando ali e falam depois. É mesmo, Ó, que Guilherme? fulano tá com a pena falsa. É, Ó, aquela olha, pena ali não... meu filho. É mesmo, tem essa. Tem. E aí vocês têm que Aí a vir, gente por tem que exemplo, vir ali. alinhado. A rivalidade não é só entre bateria e passista, é passista com passista passista. Eu tenho mais com passista do que bateria com passista. É mesmo. Não E é aí, fácil. como é que vocês fazem, por exemplo? Você, por exemplo, Guilherme, você, Gustavo. Vocês têm a autonomia de preparar uma roupa? Você pode preparar, mas ela tem que estar dentro de alguma parte estética do enredo ou não? Ou ela pode estar esteticamente dentro na estética figurativa, de cor, alguma coisa assim? Como é que funciona isso? Eu, como muso de escolas, eu tenho essa autonomia de fazer a minha fantasia dentro do quesito. Tá. Lógico que eu, como homem, me considero um bassista masculino, não vou chegar numa escola independente, né? Com nada muito de fora. Tá, tudo bem. Mas eu gosto de vir mais corpo pra fora. Mas isso tem, Guilherme, que acompanhar cor da escola ou não, isso é um tanto quanto livre? Porque tem uma cor que é branca, né? Que Depende muito da escola. Eu gosto de usar cores neutras justamente por isso, porque eu posso usar em outras escolas. Branco é neutro. Mas há essa exigência? Tem escolas que exigem cor, tem escola que exige. Que o cara tem que vir, por exemplo... Tem que com as vir cores da com a cor da bandeira. escola, com a cor Tem da gente bandeira. que exige. Entendi. E as passistas, também essa regra se aplica a elas ou não? Como é que funciona? Depende do enredo. Se for um enredo afro, a gente pode vir com uma coisa mais colorida. Se for uma coisa mais pessoal, dependendo, a gente coloca mais com as cores da escola. Mas está dentro do limite Tá dentro razoável. ali. Não vai fugir de nada. Entendi. Não vai fugir do padrão de nada. Se ela não está, por exemplo, como você citou, um enredo afro, né? Ela não está ali com alguma coisa, ela está ali, bota alguma coisa afro nela, sei lá, alguma coisa lá que está ali dentro do enredo, porque está falando de uma questão afro, né? Mas, por exemplo, e a escola, vamos dizer, a escola é
vermelha, branca e azul. Né? Então, vermelho, branco e azul. Se ela não tiver de afro, mas estiver dentro daquelas cores, está tranquilo ótimo. também. Sim. Sim. Entendi. Não necessariamente ela pode estar com uma coisa ou outra. Uhum. Até porque pode acontecer aquilo, de dividir uma ala em grupos. Aí uma ala pode Ah, vir é. com a roupa afro, uma ala pode vir toda de branco, uma ala pode vir com a cores da bandeira. Ah, entendi. Então pode Tem fazer isso, essa tem. subdivisão, por exemplo, Sim. interna também, que ele cria Até mesmo valor. poder dar um impacto, né? Aquilo que a gente estava falando, de trazer um quadro, um show. Dar um impacto, não fica aquela coisa mesmo todo mundo de uniforme. É, Trazer coisas diferentes, porque o samba dura aqui em torno de... São 4 passadas. são 4 Trazer passadas. cada grupo em cada passada fica uma coisa É. diferente, dá um impacto diferente. Cada Entendi. passada já entra um grupo. Aí um grupo de vermelho, um grupo todo de branco, um grupo do afro. É assim. Então Aí tem dá essa, aquela ênfase. tem essa liberdade, por Tem. exemplo, também para compor isso, né? Tem. Sim. E isso é articulado com vocês, logicamente, apoiadores e a diretora de Sim, passistas. claro. Então, Isso. isso, por exemplo, é coordenado ali com vocês. Porque existe um cronograma dentro da escola, então é um documento também. Tudo que acontece, tudo que ela for fazer tem que ser passado para a diretoria. Porque a diretoria pode barrar aquilo, tipo, não quero assim, ou não vai ficar legal desse jeito. Então todo o nosso cronograma tem que ser passado para a Da diretoria. diretoria. Entendi, para poder Pra saber. poder saber. É um cronograma da escola. Tem as músicas também, né? Sim, portanto que lá no cronograma vem a hora que a gente vai entrar, a hora que a gente vai sair, o tempo de cada, O tempo de cada show. apresentação. Bacana. Então eu vou aqui explorar vocês. Bem, então, já que a gente tem cronograma, tem cor, tem isso, tem aquilo, o que vocês estão preparando, já que vocês vão estar no dia 24, lá na feijoada, na 10ª feijoada lá do Datavene, o que vocês estão preparando? Não tem nada ainda, está surgindo aqui o bate-papo acerca do tema, porque aqui, como você disse, Gustavo não tem cadeado na boca, então... Mas ele Não, vai mas ter, porque eu isso é um não- segredo, isso aí você vai falar no dia 24, mas ele só vai no ter dia cadeado. 24. Então vai ter que ter cadeado na Não, boca? Claro, vai ter é. cadeado. Mas Vou você não fechar vai minha poder- boca, não vou poder falar nada. Pô, mas que isso? Isso Aí não você tem vai como. deixar a galera, Não por tem exemplo, como sem falar. saber o que Porque vai senão acontecer. perde, Não vai ser surpresa. Perde impacto, gente. Perde o- impacto. Então tem alguma coisa, por exemplo, na caixinha preparada. Sempre com tem, certeza, nunca, é uma sempre tem. coisa, nunca é uma coisa assim, aleatória. Sempre tem Aleatória. alguma Sempre coisa. É. Bum. O samba é sempre estudado, a gente sempre imagina alguma coisa naquele meio, porque o carnaval é um teatro, então se não tiver Sim. uma encenação, não tiver uma coisa, Se tiver apresentação, é mais fácil Entendi. contratar o passista de fora pra poder pra botar sambar. ali, né? Porque a gente só vai dançar. Só vai sambar, né? Só vai sambar. Entendi. E a ideia, por exemplo, é fazer parte do conjunto. fazer, sim, com da certeza. obra, por exemplo, que vai ser apresentada. Tem um Sim. conceito, fazer, complementar aquilo. Foi como eu falei, o samba, no caso, ele sai, é o som. A bateria é o samba pelos instrumentos. E nós, passistas, somos o samba pelo corpo. A gente tem que transmitir isso para as pessoas, contar essa história, dependendo do samba, a passagem. Tem aquela intuição, o povo instigar o povo a entender o que está acontecendo. Entendi. Entendi. Eu estou tendo uma aula aqui, por exemplo, de passista. Eu acho que eu vou ser, na verdade, um acadêmico nesse negócio de passista. E aqui A no gente programa, tenta, né, né? eu estou aprendendo, por exemplo, tudo isso. Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma especialização em carnaval, porque as curiosidades e aí buscar a profundidade, né, dessas coisas. Outro dia nós entrevistamos aqui o Alexandre Máximos, acho que é isso, Alexandre Máximos, e ele me contou uma coisa aqui, uma curiosidade muito interessante, né? E essas são essas coisas, por exemplo, assim como você, Guilherme, colocou aqui, que a coisa do terno, né, ela vem lá daquilo de trás, da cabrocha e do malandro, né? E logicamente que virada do século, as coisas vão se desenvolvendo, né? O carnaval se desenvolveu e, obviamente, vocês hoje têm um quadro um pouco mais além, né, daquele modelo, porém respeitando aquilo que foi da ancestralidade, daquilo que estava lá de trás. Né? Mas o Máximo revelou um negócio muito interessante, uma curiosidade, que eram as sinalizações que ele, segundo ele, a Mangueira mantém até hoje, que é a escola andar e parar, né, através de uns bastões de luz que hoje, por exemplo, é feito com os radinhos, né? Então a harmonia usa um radinho. Mas ele disse que o sistema era esse. Então uma luz acende, a escola anda. A luz do seu, a luz tinha a luz, eles que são os bastões e que é seguro, porque segundo ele os rádios podem falhar, mas aquilo não falha. Então as luzes acendem, a escola para, anda, vai, através assim como a curiosidade que você aqui despertou e trouxe na questão, por exemplo, dos ternos. Então a origem dessa vestimenta de terno, né, ela está pautada nesse carnaval mais antológico, onde a cabrocha, né, de uma forma e o malandro, né, naquelas vestimentas mais tradicionais. Tradicionalidade essa que vocês mantêm em respeito,
mas também avanço na questão Sim. do brilho de vocês dentro desse compêndio aí que é o carnaval, especialmente o campo de vocês de passista. Mas eu vou aqui registrar e guardar que estou quase que me tornando. Aí vou buscar, por exemplo, ter um especialista em carnaval, porque É bom, poxa. bater o papo aqui está me trazendo também essas informações, né? E vai ficando tudo aqui guardado no HD. Mas vamos lá, Gustavo. Como é que tá aí os seus ensaios aí? Você ainda não começou? Eu ainda não comecei, não. Nada? Nada. E não- É muito trabalho. Aí, Mas aí eu vou, mas isso aí como é que você vai fazer, Gustavo? Você trabalha, né? Durante o trabalho. dia, você tem uma Mas profissão. é sempre à noite, aí dá, entendeu? Não colocar. E aí é chegar em casa e trocar a roupa trocar ou de já roupa, vai tomar direto banho. no Não, trabalho? às vezes eu vou direto. Às vezes dá tempo de eu ir em casa, como alguma coisinha, me arrumo, aí vou. Dá sempre Chega tempo lá, o de... couro come. Aí chega Uma lá, cervejinha gelada. fico ansioso, É mesmo? Né? fico. Mas ao mesmo tempo também que quando você está nesse cenário, você também relaxa, né? A Sim, aí ansiedade- eu já tô ali, eu já relaxo, já. Ai, deu certo, cheguei na hora. Entendi. Entendeu? E você, Guilherme, como é que faz essa operação, por exemplo, também? Volto a dizer que eu volto a me programar. Tudo, eu sou uma pessoa, sou capricorniana, então eu gosto de tudo bem programado. Se fugir do roteiro, já me dá logo nervoso. Então eu tento suprir essa necessidade de horário e de data para poder chegar na hora. Vou em casa, gosto de me arrumar, tomar um banho Devagarzinho. e conseguir então, chegar nos ensaios. Já começaram alguns, eu gosto muito de observar. Eu vou para os ensaios, legal, participo, legal. até mesmo poder dar Você, dica. você então. não vai sempre para dançar. Não. Não. Às vezes também você vai para A gente vai observar. sempre pra observar também. Ó, que legal. tem grupos que a Sandrinha ou o Maurício são meus amigos, que eles coordenam, Coordeno. isso. E eu vou para poder ajudar, olhar, aí ó, dou uma dica, ó, por que você não É. faz assim desse jeito, o método uma dele ideia. de outra forma. Então nem sempre é só para sambar. O samba, você não tá ali para julgar ninguém, claro que não, cada um tem seu samba. Mas acho que uma dica, ajudar o amigo ou o parceiro, o que for, é sempre muito bom. Agora me diz uma coisa, ser passista dentro de casa. Como é que é isso, por exemplo? Você chegar, sei lá, vou visitar minha família e a família viu lá você sambando, sabe que você é passista. Como é que fica esse ambiente dentro de casa, o Gustavo? Lá em casa, sempre tive apoio da minha família. E tem alguém mais também passista? Não, minha ou... prima. Minha Sua prima prima? Aline. Ali? Ela foi passista 2010, 2008, assim, na Viradouro. Então eu ia com ela pra Viradouro. Entendeu? Aí eu comecei a gostar da Viradouro, que eu amo a Viradouro também. Então eu comecei a gostar da Viradouro quando eu comecei a ir. Ó, a Viradouro era Frequentou e começou a aprender, por exemplo. por ali. Caramba, que coisa, hein? Aí eu ia com ela, que ela que E começou a ela me hoje levar. está onde? Hoje em dia ela já não tá mais. Não samba. Não Não, quer dizer, não samba, não. É, Samba ela samba samba. ela samba, mas hoje em dia ela Ela não pendurou o Acho que salto. apresenta É, mais. mesmo, né? Porque hoje em dia ela já tem uma filha, que é minha filhada. Aí hoje em dia mora em Nova Iguaçu, aí acabou, entendeu? Pode frequentar o Leão de Iguaçu, né? É, Leão de eu acho que Iguaçu. mas hoje em dia não. Aí é mais eu só. Mas ela foi, por exemplo, a sua Ela base. foi. Que legal, né? Isso é bacana. Ela foi. Mas quando chega assim, por exemplo, tá lá numa festa e tudo mais, aí daqui a Aí pouco... a gente samba. Não tem jeito. Não Tudo tem jeito, termina em tudo samba. termina em Mas samba. você é o destaque do samba dentro de casa? Ali sou. Porque ali sou passista, sou. Quem sabe sou eu. Quer? Então, quer dizer, quer ter um... Botou tipo um rádio. Gustavo, chama Gustavo. Aí chama. Quer ter um motivador, um incentivador, leva Aí- você pra festa. Me leva. Botou o samba na vitrola, Aí a Gustavo... gente tá lá sambando. A gente tá então lá a se festa mexendo. fica incrível, né? A gente E tá lá você, sambando. Guilherme, como é que é esse ambiente familiar? Você chega lá, tem uma festa, chamaram, beleza, começa com aquela calmaria, mas lá pelas tantas da noite, Aí começa tem um uma sambinha. cervejinha, o sambinha rolou. E aí? Eu já vejo uma família que não somos quietos. Todos Ah, nós todo somos mundo? sambistas, todos nós. Eu, meu irmão, minha mãe, meu pai é mais quietinho, mas minha avó, minha tia. Todo mundo já é de samba. Então daqui a pouco tá todo mundo em pé já sambando, já com a mão na cadeira. É com Porque ali força. já é um samba diferente. Em casa já quer samba de se quebrar mesmo. Lá na escola a gente tem uma postura. Dentro de Mas em casa não. bota a Em mão casa, na cintura, a mão na Ih, cabeça e mão na vai cabeça, embora. Se balança. diverte mesmo. Ah, Passa sim. lá numa diversão, né? Pô, que legal, bacana. Agora, Guilherme e Gustavo, vocês estiveram há pouco tempo numa festa que o Data Vênia organizou, né, para vocês, pelo mérito que vocês tiveram lá na quadra da União da Ilha, né? Como é que foi para vocês esse evento, né? A gente queria saber um pouquinho como é que foi para vocês, por exemplo, pisarem no solo sagrado da União da Ilha, anteceder
a grande campeã do Carnaval de 2023, que foi a Imperatriz Leopoldinense, vocês se apresentaram e depois vinha a Imperatriz Leopoldinense. Vocês tiveram noção da responsabilidade que teriam, né, na apresentação de vocês? Como é que foi isso para vocês? Então, sempre bate aquele nervosismo, né? Porque a gente tá pisando num lugar, né? Que já vem, como a gente sempre fala, ancestralidade. Não é uma escola que nasceu ontem. Já tem um peso, uma carga dentro do carnaval. Então, pra gente que é passista, principalmente, né? Tá ali no lugar renomado, com nome, aquele povo todo ali. Todo mundo te olhando. Então, é muito importante. A gente tem que fazer bonito, né? Não pode ninguém... Porque, nossa, olha só, na União da Ilha. União A da outra Ilha, escola União da que Ilha. ganhou tá bem ali atrás. Então vamos ficar bem, ó, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer direito. Ali hein? ninguém fez feio, cara. Ali todo mundo Tem aquela fez. preocupação. Então, ainda mais representando a Tá Vendo, que a gente vem, eu falei isso no começo, uma escola onde abraça a gente que é passista, independente da opção sexual, o que for. eles Então sempre abraçam tem legal. essa preocupação. Então, é muita responsabilidade estar ali apresentando a Tá Vendo, A Tá numa Vendo, escola uma escola grande. pesada. Pesada. Porque vocês antecederam a Imperatriz, né? Com Quer certeza. dizer, a campeã do Carnaval vinha depois de vocês. Depois, né, gente? Mas o que ficou, por exemplo, na história, pelo menos na fofoca aí de quem não tem cadeado na boca, é de que quando falo de cadeado, o Gustavo ri. É de que vocês deixaram o sarrafo, por exemplo, bem em cima para a Imperatriz Leopoldinense chegar, né? Ou seja, vocês deixaram a coisa Deixamos... bem em Esquentamos cima. bastante para eles deixamos- poderem pisar bem com forte. certeza. E você, Gustavo, o que sentiu? Como é que foi isso para Eu você? fiquei bem emocionado, porque eu nunca tinha andado lá. Primeira vez que eu fui pra aquela escola. E aquela galera Aquela toda em galera volta? toda olhando a gente, né? Eu Porque falei, tava ali nossa a Senhora. galera da União da Da Ilha e União tava da a Ilha, galera mais a galera da Imperatriz. Da né? Imperatriz. Quer dizer, vocês sentiram a responsabilidade ali, o demais. peso. Não é? Quebra tudo, Poxa, manhã? Se não fizer se bonito, não meu fizer Deus bonito, do céu, você de cabeça Sandrinha bate baixa tudo aqui, ó. nós. Quebra tudo, manhã, né? Com certeza. Mas eu achei que foi um algo muito bacana, né? Eu acho que para a própria Acadêmicos da Tá Vendo foi algo, por exemplo, muito importante. Eles vêm desenvolvendo, né? A diretoria vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, rico, sólido, né? Quanto ao quesito escola de samba. Eu acho que é muito importante, né, para a direção ter jovens também empolgados com o carnaval, e é o caso de vocês, eu acho que é o caso da Sandrinha. O Tá Vendo não quer e nem também se coloca na posição de vanguarda, mas desenvolve um trabalho, por exemplo, dentro do que é o espectro do carnaval, né? Dentro de um campo, por exemplo, onde entende que todas as escolas devem avançar, por exemplo, na direção de um grande espetáculo, né? De trazer um espetáculo realmente à altura, né? Como o próprio Guilherme falou e você também reforçou, né? É um teatro. Então, quer dizer, dar-se de si, por exemplo, naquilo ali, é bastante significante, não só para esse ator que está ali, né, constituído naquele personagem que vai se apresentar, mas isso no conjunto da obra, é óbvio que tem uma valorização enorme, porque será pontuado no conjunto da obra. Sim. Né? Essa ação individual ela terá pontuação bem dentro da obra total, né? E a gente pôde perceber, né, especialmente no Carnaval de Niterói, que está caminhando, né, com bons sinais, né? O Carnaval de 2023 eu acho que foi uma marca de bastante referência, né? Eu acho que deu um salto de qualidade bastante significativo, e quando se dá esse salto de qualidade, né, todos, por exemplo, né, todos os segmentos, eles também saltam na qualidade. Porque uma vez o carnaval valorizado, todos que fazem, que competem nele, também vão ser valorizados. Sim. A gente sabe que o ponto máximo do carnaval é pisar na Marquês de Sapucaí. Mas o ponto máximo, por exemplo, numa escola de Niterói, é pisar na nossa Sapucaí de Niterói. Então, quer dizer, isso é muito importante. Né? E melhor que as escolas estejam preparadas para levar vocês a esse ponto máximo aqui, porque é óbvio que esse ponto máximo aqui, ele, de alguma forma, ele salta, ele torna-se caixa de ressonância para outras ações. Né? Que tantas outras ações venham aí para Acadêmicos da Tá Vendo, envolto de convite, para que vocês atravessem a Baía de Guarabara e vá fazer esse espetáculo, que foi um espetáculo lindo, maravilhoso, muito bem reconhecido. Né? Eu pude ter algumas conversas de bastidores com
com pessoas que acompanham o trabalho, e pessoas de Niterói, do Carnaval de Niterói, que acompanham o trabalho do Datavene e que ficou muito entusiasmada com o que viu do trabalho que vocês apresentaram de alto nível lá na União da Ilha, entendeu? E toda a comunidade da União da Ilha também, que a gente pôde ver nos vídeos, né, e pode assistir nos vídeos, por exemplo, que ficaram bastante prestigiadas, né, porque quando ela recebe um espetáculo que é a altura daquilo que ele tem em casa, automaticamente também ele fica feliz por aquilo. Bem, o papo está muito bom, né, o papo está gostoso, mas a gente precisa, por exemplo, né, concluir o nosso trabalho, porque a gente entende, por exemplo, que esse bate-papo ele não termina aqui, ele é um bate-papo contínuo, e a gente espera, por exemplo, receber vocês aqui outras vezes, porque o intuito é a valorização dos personagens e artistas do Carnaval, que produzem o Carnaval. Então, assim, a gente recebe vocês dois aqui com um imenso prazer e carinho, e acredito que o nosso público também os recebe com esse imenso carinho, porque são dois jovens construindo a história do Carnaval e podendo deixar registrado, né, esse trabalho que vocês desenvolvem, né, no segmento de passista, e que é muito bacana, é muito gostoso. Né? A gente tem feito, o canal tem feito um trabalho de como é que se diz, de cobrir esses eventos. Né? Faz o intuito, por exemplo, de mostrar isso em outros eventos, né? Aquelas pessoas poderem chegar lá com calma e se verem, por exemplo, naquele trabalho. Então, a ideia é fazer esse movimento, não só aqui no canal, mas também fazer isso externo, de forma, por exemplo, que vocês vão estar lá naquele momento, como a nossa produção, né, já está reservada aí o dia 12 de agosto, que é a reinauguração da quadra do Porto da Pedra. Né? Nós vamos estar lá fazendo a cobertura e certamente terão, por exemplo, vídeos lá, conteúdo de vocês, né, e do mundo do Carnaval sendo assistido por várias pessoas. Então, Gustavo, eu queria pedir a você aqui inicialmente para fazer as considerações finais aí para o nosso público, depois o Gustavo, o Guilherme fazer as considerações finais dele aí para a gente concluir esse nosso bate-papo, que foi muito gostoso e saboroso. Bom, eu quero agradecer imensamente por você ter convidado a gente, entendeu? Me convidar para vir aqui. Quero muito voltar, ter de novo o convite e tal. Com certeza. E dizer que eu tô feliz de estar com a Datavene, de estar com a minha amiga Sandrinha, que eu nunca vou largar de jeito nenhum. Não vou mesmo. É uma figura, né? Poxa, muita coisa. Então, só isso mesmo. Agradecer a vocês e tamo junto lá. Obrigado. Muito obrigado. Você, Guilherme. A gente falar de samba, eu acho que vai além do que falar. Acho que falar de samba é você estar ali no meio do samba, é colocar pra fora a alegria, a tristeza, é você sambar no pé e virar outra pessoa. Então, é muito importante falar sobre isso. Então, obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso, mostrar a nossa arte, nosso teatro, nossa cena, e abrir portas para outras pessoas estarem falando sobre isso, que é muito importante. Falar do Carnaval de Niterói, principalmente. Espero voltar outras vezes aqui, dia 24, ainda tá velha, e vamos que vamos. Obrigado, Guilherme, obrigado, Gustavo. Assim, a gente sente prazer enorme de receber vocês aqui. Com certeza vocês estarão, por exemplo, nos acompanhando e também vindo aqui, retornando outras vezes, né, trazendo outras pessoas também, entendeu? Porque a ideia aqui, falando de Carnaval, é um veículo aberto às pessoas, por exemplo, que fazem o Carnaval, que gostam do Carnaval. Eu vou aqui fazer um jabá aqui da New Print do amigo Nilson, né, que faz vários brindes, caneca, camisa, faz o azulejo, tem vários brindes, chaveiro, né, muito amigo, atende ali na sua loja, na entrada das barcas de Niterói, né, atende também pelo telefone 964880225. Fica um abraço aí para o amigo Nilson, que nos atende aqui muito bem no canal e atende aí o público do Carnaval, do samba, enfim, toda essa comunidade. Também o amigo André, lá do Pixie Shop, né, que serve aí chopp aí nos grandes eventos e que é sempre muito carinhoso conosco. Esperamos, por exemplo, também tê-lo aí mais uma vez servindo chopp, serviu chopp lá para a rapaziada no dia da confraternização, né, desse povo maravilhoso que foram lá para ele. Então, fica aqui um abraço aí para o amigo André, que atende lá no zap 99900-5464. Então, eu queria muito agradecer a minhas amigas e meus amigos que puderam aqui ficar com esses dois nobres colegas, Gustavo
e Guilherme, que nos deu aqui um bate-papo gostoso sobre passista no carnaval. Fiquem todos aí com um belo beijo, um abraço. Tchau. Tchau. Vamos fazer aqui uma Making off. Como é que eu... making off. E corta. Aqui, ó.